e abrindo nossos olhos espirituais. Vamos nos ligando com os nossos mentores individuais, esses amigos queridos que nos conduziram até esta casa de amor, para que pudéssemos receber o melhor nesta tarde. Vamos recebendo o abraço amigo da nossa querida mentora Joana de Ângeles, irmã Rosário, e dessas amadas freirinhas do campanário, presentes aqui neste salão com muita alegria, com muito amor. Vamos recebendo o abraço da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Essa mãe de amor que nos dá toda a sustentação que necessitamos. Vamos sentindo o envolvimento do seu manto, do seu amor incondicional. E junto dela, chegamos até o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. E com muita gratidão, Pai querido, Mestre de amor, te pedimos que nos leve até o nosso Pai maior, Senhor de nossas vidas, onde agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e pelo dom da vida. E te louvamos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos com muito amor, com muito carinho, receber nosso querido irmão Anderson. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a luz do nosso Mestre nos envolva mais uma vez nessa tarde. No dia 29 de junho, eu estava escalado para fazer uma palestra e, infelizmente, eu tive que estar junto de um amigo que estava passando por um processo muito difícil naquele dia. Eu não pude vir aqui e falar sobre Chico. Estávamos comemorando o 17º ano de retorno do Chico ao plano espiritual. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Chico, seja por tudo aquilo que ele representa para a nossa doutrina, seja porque falar sobre Chico acalenta o coração de todos nós. Mais do que isso, eu vou pedir para que a gente participe de um encontro com o Chico no plano espiritual. Esse encontro, ele se realiza quase que anualmente no Hospital Esperança. O Hospital Esperança fica localizado na mesma frequência do nosso lar. E muitos irmãos que conviveram com o Chico na sua jornada terrena têm ali a oportunidade de reencontrar o Chico. Pela grandeza espiritual do Chico, o Chico vive em frequências mais elevadas do que a frequência da dimensão do nosso lar. E ter a oportunidade de estar com o Chico é sempre uma rara felicidade para todos que aprenderam a amá-lo e principalmente conviveram com ele. À medida que nós estivermos participando desse encontro, a gente apresenta os irmãos que estão conosco, porque é uma interação numa conversa muito legal. Então vamos imaginando na nossa tela mental uma sala de estar muito ampla no Hospital Esperança. Ali estão reunidos muitos irmãos aguardando a chegada do Chico. E naturalmente a conversa é que hoje, aqui no plano espiritual, nós temos efetivamente a consciência da grandeza espiritual que o Chico possui. Quando estávamos encarnados, nós sabíamos que ele era um grande homem, muito acima de nós, mas não tínhamos a consciência da sua elevação espiritual.
Doutor Inácio, retomando a conversa, diz: é verdade. Quantas vezes ali, trabalhando no sanatório, Chico me convidava para participar do Evangelho à luz do abacateiro que ele realizava nos sábados à tarde, no Grupo Espírita da Prece, e eu me achava tão importante lá no sanatório que perdia as oportunidades. Para falar a verdade, eu só pude perceber a grandeza espiritual do Chico no dia do seu desencarne. Nós estávamos trabalhando aqui naquele domingo, preparando a agenda de programações para a semana, quando recebemos a notícia do desencarne do Chico. Me liguei mentalmente com você e nós decidimos então descer para levar a nossa homenagem. À medida que nos aproximamos do Grupo Espírita da Prece, percebemos uma imensa luz azulada que ligava a casa de trabalho do Chico a dimensões no plano espiritual às quais nós não temos acesso. À medida que adentramos o centro, Chico estava deitado no colo de Cidália, a sua segunda mãe, uma vez que Maria, João de Deus, já se encontra reencarnada. O corpo inerte e Chico muito próximo dele, e em frente o caixão, grandes benfeitores espirituais que haviam auxiliado Chico na sua missão e que estavam ali também levando a sua homenagem. Além dos mentores das obras trazidas por André Luiz, trazidas por Emmanuel, trazidas por Alta de Souza e tantos outros irmãos. Mas, à medida que o velório transcorria, aquela luz ficava cada vez mais brilhante e a nossa atenção estava ali voltada para o que aconteceria no momento em que o Chico fosse levado para a grande dimensão da vida espiritual. Faltando cerca de meia hora para o início do féretro, Emmanuel pede licença, dizendo que alguns irmãos fariam rápidas homenagens ao Chico. Chama então Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra trouxe uma homenagem que falou aos nossos corações. Contou casos entre ele e Chico. Diz que muitas vezes, quando não conseguiam aliviar a dor daqueles que os buscavam, eles choravam calados, sabendo que o curso das desarmonias e dos aprendizados não depende da nossa boa vontade, e sim da grandeza da lei de causa e efeito, pautada na justiça divina. E disse uma coisa que nos emocionou a todos, dentro da humildade característica de Bezerra, que as curas que eles conseguiram realizar, ele acreditava todas a grandeza de Chico, a capacidade de amar transcendente daquele irmão. E que ele era extremamente devedor a Chico por tudo aquilo que Chico havia realizado em seu nome, emocionando-nos de uma maneira muito especial. André Luiz também homenageou a Chico, dizendo que se hoje ele é relativamente conhecido no plano físico, isso só é possível por ter sido Chico Xavier o intermediário das suas obras. Fosse qualquer outro médium, as suas obras teriam ficado exclusivamente resumidas ao nosso lar, porque seriam consideradas uma obra de ficção. Foi a credibilidade de Chico que pôde fazer com que ele continuasse nos trazendo a relação existente entre esses vários planos da vida e a maneira como existem os processos de amparo nos vales abismais e também nas frequências mais elevadas da Terra. Por fim, Emmanuel fez a sua homenagem. Contou da programação que eles haviam realizado no plano espiritual antes da encarnação de Chico. Que muitas vezes, em desdobramento sonambúlico, Chico pedia para que ele fosse extremamente
exigente para com ele. Chico sabia os perigos de uma jornada em que as luzes da fama poderiam desviá-lo do compromisso que ele havia assumido. Narrou que ao redor de 1950, Chico havia ficado muito doente, com um risco muito sério de desencarne, que colocaria a perder toda a programação da sua jornada. Naquele momento, orientado pelos benfeitores, ele manteve Chico em estado de vigília, e eles saíram em desdobramento, passeando pela grandeza da criação do Pai no planeta Terra. Contou-lhe detalhes da criação. Situação essa que fortaleceu ainda mais no Chico o desejo de permanecer ativo na sua jornada terrena. E ele então recuperou a saúde e pôde continuar a sua caminhada. Para encerrar, contou-nos que naquele momento ele não sabia dizer quem havia sido o mentor de quem. Se ele, Emmanuel, havia sido o mentor de Chico, ou por tudo aquilo que ele havia testemunhado junto a Chico, Chico é que havia sido seu mentor. E que ele recebia parte do próprio ser, nesse momento em que o Chico retornava ao plano espiritual. Depois dessas homenagens, aquele cone azulado passou a ficar de uma luminosidade quase que intraduzível. Quando duas entidades dele saíram e se direcionaram até Chico. A veneranda e Celina, a emissária de Maria. Se dirigiram à Cidália e a auxiliaram a colocar o Chico dentro do cone. E Chico, então, seguiu pelo cone as dimensões em que ele habita. No momento em que Chico começou a subir, uma imagem ficou clara na mente de todos nós. Um ser nimbado de intensa luz abraçou Chico, deu-lhe um beijo sagrado e o conduziu para as paragens elevadas, deixando um rastro de luz por todo o universo. Aquela imagem que nem nos meus sonhos mais recônditos eu imaginava vivenciar, ficou dentro de nós de uma maneira tão intensa que um silêncio se fez entre todos nós que estávamos acompanhando aquela cena. Depois de alguns instantes, quando recuperamos a nossa serenidade após aquela emoção, nós sabíamos apenas que Chico havia sido levado para planos que nós não tínhamos acesso. E nos perguntávamos quando iríamos reencontrar Chico. E hoje, mais de 12 anos depois do seu desencarne, estamos aqui o aguardando novamente. Olhando ao lado, Dr. Inácio viu a emoção nos olhos de todos aqueles irmãos que com ele haviam partilhado daquele momento sagrado no desencarne do Chico. Rômulo Joviano, que havia sido diretor da Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou por 25 anos, comenta: nós vamos ter que viver mais de 1000 anos e não chegaremos aos pés do Chico. Tem estado com ele, doutor, fora dessas reuniões aqui no hospital? Algumas vezes saímos para visitar irmãos nos vales abismais, mas a vez que mais me tocou quando estivemos juntos foi naquele triste episódio do terremoto no Haiti. Nós somos orientados para auxiliar as equipes espirituais no amparo daqueles irmãos que sequer imaginavam que haviam desencarnado. Quando nós chegamos lá, era um caos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Irmãos absolutamente aturdidos, caminhando sem saber aonde estavam e sequer supondo que já haviam desencarnado. Haviam irmãos amparando de todas as filosofias e doutrinas. Padres marcando missas
para o final da tarde, pastores convocando para sermões. Havia até um irmão muçulmano de joelhos, pedindo para que Alá abrisse a porta dos céus aos fiéis. Quando, de repente, uma multidão começou a correr do nosso lado, e um irmão disse assim: lá estão distribuindo comida, vamos lá. Nós fomos ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, vimos um homem de costas para nós, com baldes distribuindo sopa. Obviamente que pela frequência nós sabíamos quem era. Nos aproximamos, Chico nos olhou sem dizer uma palavra e nem precisava. Nós já nos unimos a ele e passamos a distribuir a sopa. Não sei por quantas horas ficamos ali realizando aquele trabalho e também não sei dizer por que mecanismo aqueles baldes nunca terminaram, até que a última sopa foi entregue. E aí uma certa serenidade nos envolveu. Chico nos agradeceu e eu disse assim a ele: Chico, tantos missionários de outras doutrinas procurando levar a mensagem, por que você não falou um A sobre a nossa doutrina? Chico sorriu e disse: Inácio, meu irmão, muitas vezes a distância mais próxima do coração à mente humana não é a palavra que esclarece, mas é o pão que elimina a fome. Quantas vezes Jesus amparou apenas aliviando, diminuindo as dores, dentro da mensagem maravilhosa de amar ao próximo. Existe tempo para tudo, inclusive para o conhecimento. O que nós precisamos é praticar a caridade, porque fora dela não há salvação. Esse é o nosso Chico, comentou o Eiker Batista, que durante muito tempo presidiu o grupo espírita da prece. Vamos viver muitos anos, como Rômulo falou, e não vamos conseguir chegar próximo dele. Nisso o Chico chega. E aí vai ao salão e todos se levantam para cumprimentá-lo. E após cumprimentar cada um dos irmãos que ali se encontravam, sentou-se e disse: no caminho, quando entrei mentalmente em contato com vocês, não pude deixar de ouvir o que diziam. Quero então dizer-lhes que eu continuo sendo o mesmo Cisco Xavier de sempre. Aliás, aqui no plano espiritual, tenho muito mais consciência das minhas limitações e sei as vergastadas que preciso receber para não me desviar do caminho na direção do amor maior do Pai. Rômulo, sempre muito brincalhão, disse: esse é o velho, bom e humilde Chico Xavier de sempre. Rômulo sorriu e disse: eu lembro de tantas vivências juntas com o Chico, lá na Fazenda Modelo. Por mais que o Chico pedisse, as pessoas iam ao encontro dele para buscar o seu alívio. Muitas vezes tive que escondê-lo, dizendo que ele não estava trabalhando para que ele pudesse realizar a sua tarefa sem prejuízo lá da fazenda, dos trabalhos que ele precisava realizar. A situação do Chico sempre foi muito difícil. Chico olha Rômulo quase que emocionado e diz: é verdade, meu irmão. Quantas vezes você teve que me esconder para que eu realizasse o meu trabalho? Inclusive, me emprestava o porão da fazenda para que eu pudesse psicografar, porque na minha casa eu era tão procurado pelos irmãos que necessitavam de esclarecimento e amparo, que eu não tinha o tempo necessário para as psicografias. E como você disse, realmente éramos muito pobres, mas também muito unidos. Até, naturalmente, o desencarne de mamãe. Vocês estão falando de mim, mas que espírito maravilhoso foi mamãe. Ela conseguiu
manter os filhos unidos enquanto esteve entre nós. Lembro do dia do seu desencarne. Eu tinha 5 anos. Mamãe nos reuniu dizendo que ela iria fazer uma viagem e que nós iríamos ficar aos cuidados de pessoas a quem ela já havia se comprometido, cabendo a mim ficar aos cuidados da minha madrinha, Dona Maria Rita. No dia seguinte, no velório, depois do enterro, o papai passou a distribuir cada um dos filhos junto àqueles que passariam a cuidar de nós. Chamou a mim pedindo que eu acompanhasse a Dona Cidinha. Eu estendi a mão como fazia com mamãe. Dona Cidinha olhou para mim e falou, venha, e deixou a minha mão ali estendida. Aquela sensação me acompanhou por toda a vida. Muitas vezes me lembrei da minha mão estendida, lembrando que ali era o meu primeiro grande aprendizado. Aliás, os 2 anos que passei com a madrinha foram de intenso aprendizado. Não havia dias sem surras, sem garfadas no ventre, sem castigos de todos os tipos. Mas ela foi muito especial, pois com ela aprendi paciência, tolerância, resignação. Além do que, foi no quintal da casa da Dona Cidinha que eu revi mamãe. Após mais uma surra, saí chorando para o quintal. De repente, olho mamãe ali junto de mim, linda, recuperada. Na minha inocência, disse a ela, você voltou como prometeu, leve-me para casa, eu estou sofrendo muito. Mamãe me deu um beijo e disse, calma, Chico. Aquele que não aprende a ter paciência e se torna forte diante das adversidades, não consegue aprender a força necessária para superar as adversidades da vida. Você será amparado no momento certo. Daqui a pouco, um anjo será trazido para você poder receber carinho. E aqueles momentos finais na casa da Dona Cidinha foi assim. Eu apanhava, corria para o quintal e mamãe me ajudava dentro do que ela podia fazer no plano em que se encontrava. Pouco depois, como ela mesma havia me dito, o papai casa com Cidália, realmente um anjo em forma de mulher, reuniu todos os filhos e nós passamos então a ter a nossa casa amparada por ela, que embora não entendesse nada de espiritismo, ela procurava me amparar dentro da mediunidade que crescia cada vez mais e dentro da sua humildade pedia conselhos para a mamãe através de mim. Foi uma pessoa maravilhosa, como sou devedora de Cidália. Nisso, Maria Modesto, cuja família fundou o Sanatório Espírita em Uberaba e que hoje é uma grande trabalhadora no Hospital Esperança, pergunta para o Chico, Chico, e sobre o seu pai? Pelo que lemos, ele nunca conseguiu compreender a sua mediunidade. Maria Modesto, como é bom poder falar com você. Lembro-me com tanto carinho dos trabalhos que realizávamos no sanatório. Que médium maravilhosa você sempre foi, que respeito eu sempre tive pela sua mediunidade e pelo carinho com que amparava todos aqueles irmãos internados no sanatório. Não digo que papai não compreendeu a minha mediunidade. Papai era um homem muito limitado, educado no rigor da Igreja Católica no final do século XIX. Tudo aquilo que eu sentia, via e se manifestava em mim, ele não conseguia compreender. E, naturalmente, me mandava para a igreja confessar com o padre. Mas, no transcorrer da caminhada, quando ele percebeu efetivamente que eu me tornara espírita e começou a ler um pouco a respeito da doutrina, ele não mais se colocou contra e me auxiliou naquilo que estava ao seu alcance. A única coisa que ele não entendia era porque, com tanta gente me procurando para tudo,
eu não pedia nada para ninguém. E porque também o doutor Bezerra, que auxiliava tantas pessoas, não curava a minha catarata. Para falar a verdade, houve um único momento em que o papai questionou a minha mediunidade. Foi no desencarne do irmão Zé, que está aqui conosco. Naquela tarde, na dor de pai, no enterro do Mano Zé, quando as pessoas se aproximavam de mim pedindo receitas de doutor Bezerra, ele dizia: vocês não veem que ele não cura ninguém? Não conseguiu curar o próprio irmão? Não percam seu tempo, voltem para a sua casa. E doutor Bezerra segurou firme nas minhas mãos, dizendo: é a dor de um pai. Compreenda, daqui a pouco tudo isso passa. E assim foi. Papai foi uma pessoa maravilhosa, dentro da capacidade e das limitações que possuía. Doutor Odilon aproveita e pergunta assim: Chico, como o Inácio falou, você foi para uma dimensão muito acima dessa que nós habitamos. Você pode falar um pouquinho sobre essa dimensão em que você vive? Doutor Odilon, que prazer revê-lo mais uma vez, e que lindo trabalho o senhor realiza no Liceu dos Médiuns, como realizou quando encarnado no Grupo Espírita da Cinza. O que posso falar da dimensão que habito? Ali, nós eventualmente nos reunimos, porque a maioria de nós está sempre cumprindo as orientações do nosso mestre para ampararmos irmãos na crosta onde for necessário, seja na crosta terrena, seja nos vales abismais. É um trabalho que se realiza de uma maneira natural em nós. O trabalhador do Cristo fiel não questiona, apenas cumpre a determinação e ampara, pois esse é o caminho a ser seguido. Doutor Inácio, sempre muito curioso, perguntou: mas Chico, me diz uma coisa, você já foi para outras moradas do reino do nosso Pai? Chico sorriu. Eita curiosidade, hein? O senhor sempre foi questionador em coisas que são tão difíceis de se explicar. Sim, já tive a oportunidade de amparar irmãos em planetas menos avançados do que a Terra, nesse processo de transição de planetas primitivos para planetas regeneradores. Antes que o senhor pergunte, eu já vou dizendo, nós nos dirigimos lá através do nosso pensamento. A volitação, que é tão desafiadora para nós quando retornamos ao plano espiritual no início, e que depois passa a ser a maneira como nos movimentamos aqui no plano espiritual, quando nós nos dirigimos a outras moradas, passa a ser dentro de uma velocidade que é quase que intraduzível através da força do nosso pensamento. Nós pensamos no local e nos dirigimos até lá. Naturalmente, a densidade desses planetas mais inferiorizados é muito pesada e nós nunca vamos sozinhos. Estamos sempre indo em caravanas auxiliar esses irmãos. Tenho a certeza que a migração da transição planetária já se realiza há mais de 50 anos na Terra. E, naturalmente, à medida que o planeta crescer, esse processo ficará cada vez mais intenso. Antes que o senhor pergunte, já vou dizer-lhe, também já estive em dimensões mais elevadas. O processo é exatamente o mesmo. Naturalmente, preciso ir com irmãos mais evoluídos do que eu, porque isso diminui a resistência da minha limitação espiritual para ser levados a planos mais elevados. E saiba também que existem irmãos que habitam a Terra, missionários, e que habitam o orbe terreno, que já poderiam estar em outras moradas, e não se encontram exclusivamente por amor ao nosso planeta, porque querem nos auxiliar nesse momento de transição planetária, querem fazer com os seus exemplos que o homem compreenda que apenas na vivência do amor é que conseguiríamos chegar dentro do grande contexto do aprendizado para retornarmos à fonte da vida. Mas não vim aqui contar histórias, nem falar das dimensões que tenho oportunidade de estar. Vim aqui visitar os enfermos, vim aqui olhar e conversar um pouquinho com todos os internos do hospital. Vamos visitá-los. E aquela caravana saiu, de poucos amigos, visitando os pavilhões do hospital.
Com todos que Chico cruzava, conversava chamando pelo nome. Se referia às experiências que eles acabaram de ter no plano físico da Terra. Conhecia detalhes das desarmonias que enfrentavam, como se tivesse lido o prontuário de cada um dos assistidos. Dr. Inácio, então, no fim, disse: Chico, já visitamos todos. Não é verdade, Inácio. Falta um irmão e eu preciso vê-lo. A quem você está se referindo, Chico? A Licurgo. Chico, Licurgo é uma fera. Ele tem feições monstruosas. Ele está num pavilhão isolado. Eu preciso vê-lo. Chico é muito perigoso. Por favor, Dr. Inácio, me permita ir ao encontro desse irmão. Dr. Inácio, então, desce no subsolo, junto de Chico, num pavilhão efetivamente isolado pelas frequências elétricas. Chico desliga e pede: vou entrar sozinho. Chico, vou entrar sozinho. E à medida que Chico percorreu o corredor daquele pavilhão, que só tinha Licurgo ali internado, Licurgo diz: de quem são esses passos mansos? Com certeza não é ninguém que habita o hospital. Aqui ninguém tem uma frequência tão elevada. Chico, então, para diante da pequena cela em que Licurgo se encontrava. Licurgo havia sido um torturador. Esmagava crianças com a mão na sua última jornada. Ao ver Chico, a luminosidade e a frequência de amor de Chico, Licurgo se assusta e vai e se apoia no fundo da parede da cela. Chico então abre a cela e adentra, e Licurgo diz: não tens medo de mim? Chico senta no chão e começa a cantar uma cantiga em que a mãe de Licurgo o envolvia quando criança. Licurgo desaba em choro. Como conheces essa música? Sua mãe fala através de mim nesse instante. Sou médium. Apenas interagi com a frequência de amor dela. Licurgo, então, deita-se no colo de Chico. E Chico eleva o pensamento ao Pai. Pede-lhe misericórdia. Transmuta a condição perispiritual de Licurgo e sai com Licurgo nos braços. Na feição nominal, entrega a Dr. Inácio. Em seguida, então, pede para que se reunissem todos os assistidos que tivessem condições no jardim. Ele queria fazer uma prece. E é essa prece de Chico que nós estaremos encerrando a palestra de hoje. Fechando os nossos olhos. Chico, diante daqueles irmãos, diz: Senhor da energia mais pura, ampara-nos nas nossas necessidades. Abre os nossos corações para a vivência do bem. Amplia a nossa capacidade de compreender o teu pensamento cósmico, para que a essência do teu amor seja em nós condição cotidiana de vivência. Para que não pensemos tanto em nós, para que compreendemos que amparar o próximo é o caminho que nos conduz à fonte do teu amor. Alivia-nos nas nossas necessidades que são tão imensas, mas que a tua misericórdia em todos os pontos deste universo chega a todos os irmãos, sejam quais forem as atitudes
porque a consciência do amor renova. O caminho correto nos conduz ao teu coração. E a vivência do bem, junto a todos, nos transforma em co-criadores. Somos frutos do teu amor, essência da tua energia mais pura, que a manifestemos em todos os momentos. Que assim seja. Ao abrirem os olhos, Chico já não estava mais ali. Havia retornado ao seu plano, dando continuidade ao trabalho de amor que realiza. Um beijo no coração de todos. E mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo por tudo que recebemos aqui nesta tarde, essas lindas lições através desta mensagem, desta palestra, deste irmão tão querido que esteve entre nós, esse espírito tão iluminado, e que possamos, através de suas lições aqui deixadas, seguir um caminho íntegro, um caminho de amor ao nosso próximo. Vamos entregando neste momento as nossas melhores vibrações de amor ao nosso Mestre Jesus, e que possa ser levados a todos os irmãos necessitados do planeta. Vamos entregando uma vibração muito especial ao anonimato, ao irmão mais necessitado do planeta. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus e a esses irmãos espirituais aqui presentes, que possam levar até os nossos lares tudo o que recebemos aqui nesta tarde. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. E que durante esta semana que se inicia, possamos refletir em tudo o que ouvimos nesta tarde e que possamos aplicar através de nossas palavras, de nossos pensamentos, mas principalmente de nossas ações. Te agradecemos, Pai, e te louvamos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que possamos retornar aos nossos lares com toda segurança e proteção. Que assim seja.